Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é um silêncio que pressiona. Não é a falta de som, é a sensação de que algo foi forçado a calar. Você já sentiu isso antes, em lugares onde ninguém fala muito, onde as pessoas evitam certos assuntos, onde perguntas simples recebem respostas curtas demais. Agora imagine um lugar inteiro assim, um lugar onde o silêncio não é natural, ele é imposto. No meio do deserto de Nevada, existe um ponto no mapa onde o silêncio não significa paz, significa contenção. Um lugar que o governo mais poderoso do planeta fingiu que não existia por décadas. E governos não fazem isso por engano, eles fazem quando algo não se encaixa. Hoje, você não vai apenas ouvir sobre a Área 51, você vai sentir o desconforto de algo que continua ativo, porque talvez a Área 51 não seja um segredo militar, talvez seja um erro que nunca foi corrigido. A maioria das bases militares nasce de forma burocrática. Papéis, autorizações, registros, mesmo as mais secretas, existem em algum lugar do sistema. E a Área 51 não. Por muito tempo ela simplesmente não constava. Não em mapas, não em documentos públicos, não em respostas oficiais. Era como se o lugar não tivesse sido classificado, tivesse sido apagado. E isso é estranho, porque classificar algo é admitir que ele existe, apagar algo é admitir que não deveria existir nem como ideia. Pilotos comerciais são instruídos a não se aproximar, pilotos militares recebem ordens ainda mais diretas. Não é uma zona de risco comum, é uma zona de interrupção imediata, sem aviso posterior, sem justificativa, como se o simples ato de ver já fosse considerado um problema, e isso levanta uma pergunta incômoda. O que existe ali que não pode nem ser olhado por tempo demais? O deserto é um lugar estranho. Durante o dia, ele expõe tudo, e à noite, ele engole qualquer coisa. Poucas pessoas, pouco tráfego, poucas testemunhas, mas há algo mais. O deserto é estável. Pouca interferência magnética, pouca atividade sísmica, pouco ruído eletromagnético. Se alguém quisesse esconder algo sensível, o deserto seria ideal. Mas e se não fosse apenas esconder? E se fosse conter? Construir algo sobre algo, isolar, cobrir, monitorar, como se fosse uma tampa improvisada. Talvez a Área 51 não tenha sido construída ali por conveniência. Talvez tenha sido construída ali porque não havia outro lugar possível. A partir dos anos 40 e 50, pilotos começaram a relatar algo incomum. Objetos que surgiam no céu sem aviso, sem som, sem rastro. Eles não voavam como aviões, não se comportavam como mísseis. Eles não respeitavam o ar, mudavam de direção sem curva, paravam sem desacelerar, desapareciam sem velocidade. E o detalhe mais perturbador, eles não pareciam fugir e nem atacar, eles apenas permaneciam, como se estivessem observando ou testando. Relatos assim normalmente seriam descartados, mas o volume começou a incomodar, e quase todos tinham algo em comum. O ponto de origem e o mesmo trecho do deserto, sempre o mesmo. Quando algo assusta demais, surge uma explicação simples: tecnologia experimental. Essa frase resolve tudo, certo? Não exige mais perguntas e não gera pânico, mas engenheiros sabem reconhecer tecnologia humana, e alguns relatos vazados descrevem algo diferente. Materiais que não aquecem, superfícies que não refletem corretamente, estruturas sem parafusos, soldas ou encaixes, como se nunca tivessem sido montadas, como se tivessem sido formadas de uma só vez. Alguns descrevem objetos que mudam levemente de textura quando observados por tempo demais, como se reagissem à atenção. E isso não é o comportamento de máquina, isso é comportamento de algo que não entendemos.
Existem histórias que nunca chegam aos jornais. Funcionários que pediram desligamento rápido, não por exaustão física, mas por desorientação mental. Eles falam de lapsos de memória, dificuldade em lembrar sequências simples, sensação constante de atraso, como se o tempo não estivesse sincronizado. Alguns descrevem algo ainda mais estranho, a impressão de que o local reagia às emoções humanas. Portas que demoravam mais para abrir quando alguém estava nervoso, sistemas que falhavam sem motivo aparente, como se o ambiente estivesse atento. E quando pessoas começam a sentir que estão sendo observadas, algo já passou do limite. Esse talvez seja o ponto mais perturbador. Registros que não batem, turnos que não fecham, horas que desaparecem. Funcionários juram ter passado dias inteiros dentro da base, mas os registros mostram apenas algumas horas. Não há prova de viagem no tempo, mas há algo talvez pior: o tempo inconsistente. Como se o local estivesse levemente fora de sincronia com o resto do mundo, como se estivesse em outro ritmo. Isso levanta uma possibilidade inquietante. E se a Área 51 não for apenas um lugar, mas um estado? Convenhamos, a palavra alienígena é confortável de certa forma. Ela empurra o problema para longe, para fora do planeta, para fora da responsabilidade. Mas e se não for isso? E se o erro for pensar em origem, quando o problema é presença contínua? E se aquilo nunca veio do espaço? E se sempre esteve aqui, enterrado, isolado e contido? Talvez a Área 51 não estude algo, talvez apenas segure algo, como uma tampa frágil sobre algo que não pode ser removido. Relatos internos raramente falam de ataque, falam de exposição prolongada, de interação, de observação contínua. Talvez o medo não seja que algo nos ataque, talvez seja que algo aprenda, porque alguns sistemas não reagem bem quando são observados por tempo demais. Eles se ajustam, mudam e deixam de ser previsíveis. Agora eu gostaria de levantar uma simples dúvida. E se a Área 51 não for uma base? E se for um limite? Um ponto onde algo que não pertence totalmente à nossa realidade toca o mundo humano? E se o maior erro não foi descobrir algo, mas manter contato por tempo demais? Talvez o segredo não seja o que está lá, mas o fato de que ainda está lá. Governos mudam, presidentes mudam, tecnologias mudam, mas a Área 51 permanece. Satélites desviam automaticamente, drones perdem sinal, documentos continuam sendo selados, sempre. O padrão não quebra, e padrões persistentes indicam uma coisa: o padrão não foi resolvido, apenas contido. A pergunta não é se a Área 51 esconde algo. A pergunta real é: quanto tempo algo pode ficar isolado antes de perceber que está sendo isolado? Porque alguns erros não desaparecem, eles observam, aprendem e esperam. E quando deixam de esperar, não há protocolo, não há plano, só o silêncio. E silêncio demais nunca é normal. Se você ficou comigo até aqui, não deixe de se inscrever no canal e se curtiu o vídeo, deixa o like, dessa forma você não perde os próximos conteúdos que estão por vir. Eu fico por aqui e até a próxima.